As crianças podem sair agora? Saiam aqui pela frente as crianças. Tem a chuvinha lá fora, por aqui é melhor. Esse está cansado. Ok. Talvez comeu carne da Friboi, né? Faz mal essa carne, né? Vai saber o que aconteceu. Ok. Irmãos, nós temos 2 versículos sobre os quais caminhar. Esses 2 versículos não devem ser vistos isolados de todo o ambiente literário em que eles estão inseridos. Os irmãos devem se lembrar que na semana passada nós falamos aqui sobre a família, a descendência de Caim. E nós mostramos alguns fatores referentes a essa descendência. Os irmãos devem se lembrar que nós dissemos que a descendência de Caim, ela desenvolveu técnicas importantes de trabalho. Nós falamos também que a descendência de Caim desenvolveu a arte musical. Aprendemos também que a descendência de Caim pode, por assim dizer, ser chamada de a mãe da tecnologia, desenvolvendo técnicas de metalurgia. Nós vimos isso no texto de Gênesis 4, nós estudamos os versículos 19, ou melhor, 17 até o 24, vem dessas coisas. E dissemos, no entanto, que todo esse desenvolvimento cultural, tecnológico, artístico, tudo isso se deu em meio a uma geração, a uma progenie marcada pelo pecado, pela deterioração da família e do casamento, pelo orgulho e pela violência, pela postura de independência de Deus, que nós vimos vivenciada especialmente por Lameque, o personagem principal do trecho que estudamos na semana passada. Então nós percebemos, ao falar sobre essas coisas, nós realçamos aqui, diante dos irmãos, que nós podemos sim desfrutar de algumas coisas que tiveram origem na progenie de Caim. O nosso mundo é um mundo caimita, se é que essa palavra existe, né? É um mundo caimita. É um mundo que desenvolve a tecnologia de maneira extraordinária. É um mundo em que nós vemos artistas de altíssimo nível. É impressionante a capacidade artística dos descendentes de Caim, das pessoas que desprezam o Deus verdadeiro. Nós temos que reconhecer essas capacidades, as técnicas de trabalho que nós vemos desenvolvidas também, tudo isso merece a nossa consideração, temos que até aproveitar isso e participar disso e desfrutar disso. Mas dissemos que essas são as únicas contribuições que a descendência de Caim pode nos oferecer. Só podemos desfrutar dessas coisas deles, nada mais. E eu realcei aqui para os irmãos que nós não podemos desfrutar deles, por exemplo, ou especialmente, a filosofia deles. A filosofia criada pelos descendentes de Caim deve ser absolutamente rejeitada por nós. Não temos que aproveitar nada, absolutamente nada, dessa filosofia mundana que nos cerca, dessa filosofia caimita que está ao nosso redor. Eu gostaria de mostrar para os irmãos, não deu tempo de eu fazer isso na semana passada, não tivemos tempo, eu gostaria de mostrar para os irmãos o modo como o Novo Testamento
nos ensina a olhar para a filosofia do mundo sem Deus, para fundamentar o ensino que eu passei para os irmãos na semana passada. Então, os irmãos, olhando para 1 Coríntios 1:20, os irmãos podem ter aí um exemplo. É um versículo pequenininho, ele está dentro de um ensino mais geral aqui, que os irmãos poderão conhecer melhor em casa, caso queiram ler em casa esse texto. Mas esse versículo resume, de modo muito eficaz, a maneira como o cristão deve ver a filosofia deste mundo sem Deus. 1 Coríntios 1:20, o apóstolo Paulo diz assim: onde está o sábio? 1:20, 1 Coríntios. Onde está o sábio? Onde o escriba? Essas questões, numa linguagem mais moderna, seriam formuladas da seguinte maneira: onde está o filósofo? Onde está o doutor? E ele prossegue: onde o inquiridor deste século? Ou, poderíamos dizer, onde o pesquisador, o estudioso deste mundo? Ele diz, e ele prossegue com uma pergunta retórica: porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? É uma pergunta retórica que requer somente uma resposta: sim. A sabedoria do mundo, a filosofia deste mundo, é uma filosofia enlouquecida. Deus tornou a filosofia do mundo louca. Se os homens sem Deus são capazes de desenvolver técnicas de trabalho, arte, tecnologia em alto nível, eles são incapazes de produzir uma filosofia saudável. Deus tornou louca a filosofia deste mundo. E aí o que pode surgir à nossa mente é o seguinte: o que é isso? O que é a filosofia deste mundo? Qual é a maneira de pensar deste mundo que nós podemos olhar e dizer, esta é a filosofia deste mundo? Existem várias filosofias neste mundo, mas o apóstolo Paulo talvez estivesse pensando em uma filosofia em especial, talvez. E eu me refiro a uma filosofia chamada epicurismo. Por que pode ser que o apóstolo Paulo estivesse pensando no epicurismo? Porque os epicuristas, eles foram contrários à pregação de Paulo. Eles foram filósofos de Atenas que se insurgiram contra a pregação de Paulo quando Paulo visitou aquela cidade. Vejam Atos 17, 18. Vejam o que diz o texto de Atos 17, 18. E lembrem-se que Corinto ficava bem próximo de Atenas, uma viagem rápida de Atenas até Corinto. Eu já estive nas duas cidades, e a distância entre as duas cidades, entre Atenas e Corinto, é muito curta. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios e falando sobre a filosofia deste mundo, certamente ele tinha em mente os filósofos epicuristas, ou epicureus, e também os filósofos estoicos, talvez, que também se opuseram a ele quando ele esteve em Atenas. O texto diz em Atos 17, 18, o texto diz assim: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, com o apóstolo Paulo, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? Eles usam aqui um termo pejorativo para se referir ao apóstolo Paulo. O que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Esse foi o tipo de encontro, a qualidade de encontro e de reação que a filosofia deste mundo teve diante da pregação cristã. Quando o apóstolo Paulo apresentou a verdade cristã àquelas pessoas,
A reação dos filósofos deste mundo, os filósofos então da época, foi essa. Disseram, este homem é um tagarela. O que esse homem está falando? Que absurdos são esses que estão saindo da boca desse homem? Eles acharam absurdo isso. E outros disseram que talvez ele pregasse deuses estranhos. O que ensinavam os epicuristas ou os epicureus? Eu escolhi essa vertente, claro, o apóstolo Paulo também, há quem diga que quando ele escreve em Romanos, no capítulo 2, e ele fala sobre o homem que tem uma moral muito elevada e que olha para si como alguém que anda em retidão, há quem diga que ele, com essa abordagem em Romanos 2, ele tem em mente os filósofos estoicos, em especial um chamado Sêneca. Há quem diga isso. Nós não sabemos. Há certas coisas que não dá para a gente entrar na cabeça do apóstolo Paulo e descobrir. Mas eu escolhi, dentre as filosofias que o apóstolo Paulo atacava, eu escolhi apontar para os irmãos o epicurismo, porque o epicurismo ele é extremamente atual. Nós vivemos num mundo que é um mundo epicurista. Por que tem esse nome, epicurismo? Tem esse nome por causa do seu fundador, Epicuro de Samos. É o nome do criador dessa vertente filosófica, Epicuro de Samos, que viveu, as datas eu tenho aqui, 341 a 270 antes de Cristo. Foi o período de vida de Epicuro de Samos. E o que foi que Epicuro de Samos ensinou? Nós não temos muitas coisas dele, mas eu consegui resgatar um livro algum tempo atrás, um livro de um escritor russo, que eu gosto muito, chamado Alexander Solzhenitsyn. Eu gosto muito de ler esse escritor. Eu gosto da literatura russa, eu acho muito, muito instrutivo o modo como eles escrevem. E lendo esse escritor, Alexander Solzhenitsyn, foi o terceiro livro dele que eu concluí algum tempo atrás, o nome do livro é O Primeiro Círculo. É um livro que não tem mais no mercado, foi muito difícil achar. Um amigo meu lá do Rio Grande, do Espírito Santo, Jabesmar Guimarães, Jabesmar deve estar assistindo a gente. Jabesmar, cadê você? É aqui nessa câmera? Então quero agradecer o Jabes, aquela câmera lá. Jabesmar, obrigado pelo livro. Ele me deu de presente, ele achou o livro e mandou para mim, me deu de presente, O Primeiro Círculo do Solzhenitsyn. E é curioso porque Solzhenitsyn escreve nesse livro, num dado momento, ele coloca um personagem tendo acesso a certas frases de Epicuro de Samos. Então, certamente Solzhenitsyn achou essas frases de Epicuro de Samos e enumerou ali. Então foi bom, eu peguei as frases, e é impressionante como as frases de Epicuro de Samos descrevem exatamente a mentalidade do homem de hoje. E eu selecionei duas frases para que os irmãos vejam como a mentalidade de Epicuro, o epicurismo, traduz o mundo de hoje. Então eu vou mostrar para os irmãos aqui. A primeira delas é a seguinte: deve-se saber que não há imortalidade. Deve-se saber que não há imortalidade. Ou seja, quando nós morremos, nós simplesmente apodrecemos. É isso. Não há vida eterna, não há alma, não há espírito. O que existe é só a matéria, aquilo que nós vemos. E quando a morte chegar, nós simplesmente somos aniquilados. Não há vida pós-morte. Evidentemente, salvação, ressurreição, céu, inferno, vida eterna, tudo isso é lorota. Ele prossegue. Portanto, não havendo imortalidade, a morte para nós não é um mal, simplesmente não nos preocupa. Aí é onde começa a beleza ilusória da filosofia do mundo.
É lindo isso aqui, muito lindo. Vou prosseguir, que é lindo demais. Eu vou ficar talvez até um pouco emocionado, porque é muito lindo isso aqui. Se fosse verdade, seria maravilhoso. Enquanto existimos, não há morte. E quando ela vem, nós partimos. Ou seja, a morte não existe. Quando estamos vivos, ela não está aqui. E quando ela chega, é a gente que vai embora. Então, não temos que nos preocupar com ela. Muito criativo. A fé na imortalidade nasceu da avidez das pessoas insatisfeitas, que fazem mau uso do tempo com que a natureza nos presenteou. Então, nós olhamos para a nossa vida, achamos que o nosso tempo aqui é tão mal aproveitado, que nós então inventamos a imortalidade. Mas o homem sábio acha sua vida suficientemente longa para completar o círculo total de prazeres acessíveis. Olha o sentido da vida qual é. Eu estou aqui e o meu objetivo é completar o círculo ou o ciclo total de prazeres acessíveis. Essa é a razão de eu estar aqui. E quando chega a hora da morte, essa parte é a parte que eu mais gosto. E quando chega a hora da morte, abandona a mesa da vida, satisfeito, deixando seu lugar na mesa vago para novos convidados. Amém? É lindo isso aqui. Se fosse verdade isso aqui, seria maravilhoso. O homem chega neste mundo e ele se assenta na mesa dos prazeres deste mundo. E ele come dos prazeres, e se embriaga. E no final, quando chega a velhice, ele sorri satisfeito. Ah, como foi bom estar nessa mesa. Agora é hora de eu partir e deixar satisfeito, alegre, o meu lugar para os outros que estão chegando. E morre então com um sorriso nos lábios. É bonito filosofar em jardins, né? Epicuro filosofava em jardins. Ele tinha um jardim onde ele filosofava. É bonito filosofar em jardins. Mas isso não corresponde à realidade. Nós aprendemos que o homem que vive assim, buscando somente os prazeres nessa mesa que Epicuro imagina aqui, esse homem no final da vida, ele se vê infeliz, insatisfeito, amargurado, ele sente um vazio dentro dele, uma insatisfação indescritível. Isso que Epicuro menciona não é real, quando nós observamos a realidade dos fatos que nos cercam, as pessoas que nos cercam. Conhecemos pessoas que foram extremamente bem-sucedidas na vida, pessoas que obtiveram tudo, que nessa mesa de prazeres comeram até se fartar, se embriagaram ao máximo, ao extremo, e no final, desesperados que estavam, não esperaram a morte chegar, deram cabo da própria vida, porque não encontravam satisfação nenhuma nela. É isso que nós vemos na realidade. Mas essa visão é a visão do homem de hoje. Os homens de hoje pensam assim: a imortalidade não existe. Sente-se na mesa dos prazeres e coma e beba enquanto der, porque você vai ter que sair dessa mesa um dia. E é isso que traz o desespero à nossa sociedade. É perceber que essa mesa de prazeres no final não traz satisfação. Eu me abandono essa vida triste, amargurado e sem esperança. O epicurismo é extremamente atual e marca a nossa sociedade de modo completo. Nós vivemos na sociedade de Epicuro. Mas tem outra frase que Solzhenitsyn realça no seu livro. Vou ler para os irmãos, essa é mais curtinha. E essa aqui me custa acreditar que um homem inteligente escreveu isso. É muito difícil. Mas dá para entender por quê. A Bíblia diz que Paulo olhou para isso e falou: Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, porque isso que eu vou ler agora para os irmãos é insanidade. É insanidade, é coisa de louco. Diz assim a frase: os sentimentos íntimos de satisfação e contrariedade são os critérios mais seguros do bem
e do mal. Vocês entenderam o que eu li? Eu vou repetir e depois eu explico. Os sentimentos íntimos de satisfação e contrariedade são os critérios mais seguros do bem e do mal. Resumindo, explicando mais claramente. Aquilo de que se gosta é bom. Aquilo de que você não gosta é mal. Como eu sei se algo é certo ou errado? É simples. Se eu gosto, é certo. Se eu não gosto, é errado. É isso. Vamos viver assim? Se eu gosto, é certo. Se eu não gosto, é errado. Vamos dizer isso para um pedófilo? Que tal dizer isso para um pedófilo? Se você gosta, é certo. Se você não gosta, é errado. Que tal dizer isso para um estuprador? Se você gosta, é certo. Se você não gosta, é errado. Que tal dizer isso para um ladrão? Que tal dizer isso para um vagabundo que não quer trabalhar? A ética de Epicuro é a ética do homem selvagem. E mais, eu disse ontem na classe do cadete, aquilo que se não gosta, aquilo é mal. Note bem, é errado. Eu tenho, a minha mãe, ela tem um problema de Alzheimer, demência progressiva. Ela vive numa cama o tempo todo, há anos. Meu pai cuida dela 24 horas por dia. Ele não dorme, ele tem que dar banho nela, tem que levá-la ao hospital toda semana, passa noites ele no hospital. Ele não tem mais a vida própria dele, ele sofre demais ali, dando os remédios, cuidando, dando banho, socorrendo, correndo com ela. É gostoso isso? É gostoso? Não, então é errado. Cuidar da minha mãe como meu pai faz é errado, porque não traz prazer, então é errado. Irmãos, este é o nosso mundo pensa assim. O que é certo? Aquilo que é bom para mim é certo. O que é errado? Aquilo que é mal para mim, isso é errado. Então, Epicuro é extremamente moderno. E o apóstolo Paulo, quando disse que a filosofia deste mundo é louca, certamente ele tinha em mente filósofos assim, que eram seus contemporâneos. E essa filosofia de Epicuro se perpetuou. E a nossa sociedade abraçou essa filosofia, os jovens de hoje creem assim, os casais de hoje creem assim, as pessoas de hoje acreditam nisso tudo e vivem as vidas como vivem porque creem nessa filosofia sem saber o nome dela. É o epicurismo, mas elas creem nisso e não sabem disso. Se você crê nessas coisas, você é um epicurista, você não tem nada que ver com o cristianismo, nada. Se você crê que a vida termina aqui e não há uma vida pós-morte, tudo que temos é aqui e temos que apenas sentar e aproveitar o máximo que der. E se você crê que você é o critério de bem e de mal, de certo e errado, se você é o padrão da sua ética, então você é um epicurista, você é um homem mundano, você abraça a filosofia mundana. Mas existem outros fatores referentes ao pensamento dos filhos de Caim. E esses outros fatores, eles são mais relacionados com esses dois versículos que nós lemos aqui no começo. Esses dois versículos que nós lemos no começo mostram duas atitudes em relação ao pecado. Em relação ao impacto que o pecado trouxe e traz na nossa vida. Duas atitudes em relação à culpa que nós temos por causa do pecado. Duas atitudes em relação às consequências que o pecado traz. Quando nós olhamos ao nosso redor, ou para dentro de nós, e vemos pecado, ou vemos consequências do pecado, esse texto aqui mostra duas atitudes que devemos desenvolver, que devemos colocar em prática. Nós vamos ver as duas atitudes aqui, elas estão presentes no texto, e os irmãos vão me acompanhar e vão descobrir essas duas atitudes aqui. Se não der tempo,
de eu falar das duas hoje, eu espero que dê, porque é 2 versículos, não é possível. Né? Eu tenho que conseguir, não é possível, eu tenho que conseguir, é um desafio. Né? Se eu não conseguir hoje, eu tento terminar semana que vem. Mas eu preciso muito, quero muito mostrar para os irmãos, nesses 2 versículos aqui, as 2 atitudes que nós podemos ter em face da realidade do pecado que nós cometemos e das consequências que o pecado traz. Nós temos que observar isso aqui. Por quê? Porque o mundo caimita, usando a palavra nova aí que agora passa a fazer parte do nosso vocabulário, né? O mundo caimita que nos cerca, ele tem as suas posturas em relação ao pecado que eles cometem e em relação às consequências do pecado, consequências que o cercam. E nós temos que tomar cuidado para que nós não emprestemos da mentalidade caimita essas atitudes erradas. O texto aqui diante de nós não fala dessas qualidades erradas, mas eu tenho algumas em mente, algumas atitudes que os caimitas colocam em prática e que eu tenho observado ao longo da minha vida no ministério pastoral. São atitudes perigosas e eu vou falar delas para os irmãos, para que os irmãos tenham cuidado e não desenvolvam essas atitudes. Porque essas atitudes são muito comuns, acontecem eventualmente no nosso meio, e são atitudes não bíblicas, não cristãs, em face do pecado e das suas consequências. E essas atitudes, essas reações erradas, elas são criadas na mente não regenerada. E nós podemos adotá-las eventualmente. E com isso, nós não tratarmos o pecado e não olharmos para o pecado e suas consequências da forma como devemos olhar. Da forma como esses 2 versículos ensinam que devemos olhar. Eu vou enumerar algumas delas. Algum tempo atrás, eu li um livro muito famoso, chamado 1984. É um livro escrito por um autor muito capaz, chamado George Orwell. Esse escritor George Orwell, ele é um crítico do totalitarismo. Os jovens aqui da nossa igreja, todos deveriam ler George Orwell. Vocês podem começar lendo um livro chamado A Revolução dos Bichos. Vocês vão ficar assustados com esse livro. Eu não vou contar o final, mas é assustador. Você vai perder o sono à noite se você ler A Revolução dos Bichos, de George Orwell. É assustador. Quando eu li, eu fiquei assustado. Eu fechei logo. É aterrador. É uma crítica ao totalitarismo. E, para vocês terem uma ideia, como George Orwell é um autor atual, vocês já ouviram falar de Big Brother em algum lugar? Eu falar de Big Brother em algum lugar? Já na Globo, né? Na rede. A senhora já ouviu falar? Só a senhora ouviu falar aqui. Realmente, Big Brother, a Rede Globo usa essa expressão. Exatamente, Big Brother. Essa expressão Big Brother é uma expressão extraída do livro de George Orwell, o livro intitulado 1984. Só que na Rede Globo, o Big Brother é a pessoa que participa do programa, é a pessoa que é observada. No livro de George Orwell, Big Brother é a pessoa que observa. Então, na verdade, o Big Brother é você, se você assistir o programa. Na linguagem, no uso que George Orwell faz da expressão. Big Brother é quem vê. Existe no livro de George Orwell, 1984, existe alguém que observa tudo. Há telas espalhadas por todo o mundo. E através dessas telas, o Big Brother observa tudo que as pessoas fazem. Tudo. Qualquer coisa que elas dizem, o que elas escrevem, o que elas falam, tudo o Big Brother vê e controla. Essa é a história de 1984. E também é uma crítica ao totalitarismo. Foi escrito em 1949.
E ele previa o crescimento do totalitarismo e escreveu então esse livro. Mas o que é interessante, e que eu quero apontar para os irmãos nesse livro, é que o George Orwell, ele cria uma palavra que traduz uma forma de nós lidarmos muitas vezes com o erro, com o pecado. E essa palavra é a palavra, não existe no nosso vocabulário, é a palavra duplipensamento. Duplipensamento. O que é o duplipensamento? O que é duplipensar? Irmãos, o duplipensamento é simplesmente o modo como funciona a cabeça de muitos incrédulos e talvez até de muitos crentes. O duplipensamento, no dicionário de George Orwell, é o seguinte: é a capacidade de abrigar simultaneamente na cabeça duas crenças contraditórias e acreditar em ambas. Eu vou repetir. O duplo pensamento é a capacidade de abrigar simultaneamente na cabeça duas crenças contraditórias e acreditar em ambas. Exemplo clássico: mentir é errado? Sim. Mentir é certo? Sim. O duplo pensador acredita nas duas coisas. Note bem, mas isso é consciente. Isso é consciente e a pessoa faz porque ela quer. Ela acredita nas duas coisas. Ela acredita, mentir é errado, mentir é certo. Então, quando ela fala sobre a mentira, quando lhe convém, quando é necessário, ela ataca a mentira com toda a convicção, ela convence você. Tamanha convicção que ela tem. Mas ela mente com toda a tranquilidade, porque ela acredita também que a mentira é errado. Quando ela fala da mentira, ela ataca, e ataca com sinceridade. Ela chora atacando a mentira. Ela adoece atacando a mentira. Ela perde o controle de indignação atacando a mentira. Você diz, esse homem é o homem mais verdadeiro, o maior amante da verdade que eu conheço. Mas ao mesmo tempo, ele mente e crê que falar mentira é certo. E ele mente. E a sua consciência não incomoda. Vocês já viram isso em algum congresso nacional? Vocês já viram isso em algum político brasileiro? É o duplo pensamento. Quando eles falam sobre a honestidade, eles realmente acreditam nela. Mas ao mesmo tempo, eles são desonestos, porque acreditam que é possível ser desonesto, ao mesmo tempo que condenam a desonestidade. O nome, isso aí, irmãos, isso aí é um logro mental. É um logro, você se programa para isso. Requer treino, prática e habilidade. Você desenvolve isso na sua cabeça. E assim, então, você pode fazer qualquer coisa que você quiser. E a sua consciência não vai incomodar você nunca. Nunca. Quando ela incomodar você, você vai lembrar, não, mas mentira é certo. A imoralidade, eu sou contra a imoralidade, isso é um absurdo, a família é importante, a decência, mas ao mesmo tempo ele é imoral. E ele crê ao mesmo tempo que a imoralidade é certa. É um logro mental, ele consegue fazer isso. E ele vive assim, dando alívio à sua consciência e fazendo qualquer coisa. O mundo de Caim funciona desse jeito. Os irmãos não devem se assustar com o mundo que nos rodeia. Porque a mentalidade decaída, a mentalidade caimita, ela consegue conviver com isso brandamente e tranquilamente.
As pessoas dizem, esse é um psicopata. Não é não, não é não. Não é doença isso. Isso é consciente, isso é deliberado. Eles vivem assim, pensam assim porque querem viver assim e pensar assim. E se você cria, e se você desenvolve esses logros mentais, esse duplo pensamento, esse tipo de artifício para abrandar a sua consciência, se você faz isso, você está adotando um modo caimita, mundano de lidar com o pecado, de lidar com as suas consequências. É assustador isso. O duplo pensamento. George Orwell foi muito hábil em detectar isso. E é isso que existe na nossa política, na mente dos criminosos, na mente dos mentirosos, na mente dos adúlteros. Eles conseguem desenvolver paralelamente essas convicções contraditórias. Mas há outra forma de agir em face do pecado e das consequências que o pecado traz. Isso é mostrado nos versículos 25 e 26, a forma correta de lidar com isso, mas há formas erradas. Uma outra forma errada, e isso eu não tenho um nome técnico para isso, é a mudança de conceitos relativos à má conduta. O que eu quero dizer com isso? A experiência pastoral, e eu creio que as pessoas que lidam com aconselhamento, com o lado psíquico do ser humano, tem que oferecer algum tipo de ajuda para as pessoas que as procuram, na base do aconselhamento, da orientação. Eu creio que todas elas conseguem perceber esse tipo de postura. A mudança de conceitos relativos à má conduta. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de algo que eu vi uma vez e que chamou muito a minha atenção, e isso os irmãos podem aplicar em outros exemplos que devem ter visto. Eu disse para uma pessoa que o que ele havia praticado era adultério. O nome era adultério. Isso que você fez tem um nome. A Bíblia tem um nome para isso. Não é uma novidade isso, há um nome velho para isso. E o nome velho para isso é adultério. Vejam a construção que essa pessoa fez para abrandar a sua consciência. Disse o seguinte: o que eu fiz não é adultério. Seria se eu fosse casado. Mas eu não sou casado, pois Deus não me uniu à minha esposa. Não, não. A Bíblia diz aquilo que Deus uniu. Deus não me uniu à minha esposa. Mas você casou com ela? Casei, mas Deus não me uniu a ela. Se ele tivesse me unido a ela, nós não brigaríamos tanto. Nós brigamos muito, então Deus não nos uniu. Se nós não estamos unidos, então não somos casados. Se não somos casados, então eu sou solteiro. Se eu sou solteiro, pontinhos. É uma construção. A pessoa vai racionalizando, mudando conceitos, alterando definições, para abrandar a sua consciência e não lidar com o pecado como deve ser. Eu não roubei, isso não foi roubar. Vamos definir roubar. Defina roubar. Vamos pegar o dicionário e vamos ver se isso que eu fiz é rouba. E ela redefine vários termos relacionados àquela conduta. E no final, ele não roubou, ele tem que ser até indenizado, porque na realidade ele é uma vítima de tudo. A mais comum de todas, em face do pecado e da culpa, a conduta mais comum é a transferência de culpa. Essa é velha. Essa começou aonde? Essa começou no Éden. Tá? Começou com Adão.
a mulher que tu me deste. Adão conseguiu culpar dois ao mesmo tempo. A mulher e tu que me deste a mulher. Os dois são culpados, o Senhor e ela são culpados. Eu sou a vítima aqui. Eu sou a vítima dessa história. De todos aqui, eu sou o mais infeliz de todos. A maior vítima sou eu. A culpa é sua e dessa mulher. E a mulher disse, mas a culpa é da serpente. E a serpente tem levado a culpa até hoje de um monte de coisas. Por causa desse mecanismo que os nossos pais criaram. Eu já vi algumas coisas no meu ministério que são risíveis. Olha essa frase: eu roubei o tênis, mas foi a mídia que colocou na minha cabeça o desejo pelo tênis. A culpa é da propaganda na televisão. Acreditem, é isso. Eu saí praticando essas violências porque fiquei revoltado com o que aquele juiz fez comigo. A culpa é do juiz. Essa aqui é a mais comum, os irmãos vão ver bastante em pessoas que saíram aqui da igreja. Eu abandonei a igreja por causa do pastor. Vocês sabiam que eu sou o maior culpado da apostasia do mundo? Sabe quem é o culpado dos apóstatas abandonarem a igreja? Sou eu. Eu sou o maior culpado. Eu já estava fraco. E o pastor, ainda por cima, veio e me exortou. Aí, eu caí no mundo de vez. Pastor malvado, se não fosse o Senhor, eu estava na igreja até hoje. São mecanismos, logros mentais. E o último, que é mais comum, muito comum, talvez não mais comum, mas muito comum, é a maximização dos erros dos outros. Eu estou enumerando isso para os irmãos não pratiquem isso nunca. Nós vamos aprender como agir diante do pecado e da culpa. Mas a maximização do erro dos outros. O objetivo disso, aumentar o erro dos outros, quando a pessoa está diante do erro dela, o objetivo disso é tirar de quem corrige a autoridade. Então a pessoa diz assim, eu fiz isso, mas na igreja tem gente que faz muito pior. Então ela aumenta a culpa dos outros, para dizer, eu não posso ser exortado e corrigido, porque tem gente que faz muito pior do que eu. Essa eu escutei de um pastor. Um pastor falou isso. Ele falou o seguinte, eu adulterei, acredite, ele falou isso. Eu adulterei, mas muita gente adultera com os olhos. E muito mais vezes do que eu adulterei com o corpo. Então são piores do que eu. Então ninguém tem moral para me corrigir, não. Falou isso. Às vezes, essa maximização da culpa é dirigida contra quem exorta. Você vai conversar com a pessoa diz assim, eu fiz isso, mas o seu jeito de me exortar é pecado pior, porque você não mostra amor. Mas eu estou falando com você. Não, mas esse jeito de falar mostra que você é pior do que eu, porque você não mostra amor ao me exortar assim. A pessoa inverte. Ela deixa de ser o vilão e transforma quem a exorta no vilão. Você tem que pedir desculpas no final. Você desculpa por ter vindo te exortar. Eu ter te ofendido tanto. E a pessoa, tá bom, eu perdoo você. E pronto, vai embora. E ela é a culpada. Ela cometeu o erro. Eu fiz isso, mas você devia ter me procurado antes. Você foi relapso. Você deveria pedir perdão para mim, porque você demorou para conversar comigo. E a pessoa vai invertendo as coisas. E com isso, sempre ela faz o quê? Ela cria uma poltrona mental, artifícios mentais, para poder se sentar e descansar a sua consciência, sem ter que lidar com o seu pecado. Tudo isso, as pessoas que não temem a Deus fazem. As pessoas que não reconhecem a gravidade do seu pecado fazem. Elas não sabem lidar com seus erros, não sabem lidar com a sua culpa, não sabem lidar com o seu pecado. E quando nós olhamos para um texto como esse que está diante de nós, nós percebemos algo diferente.
Se os irmãos olharem para o texto, os irmãos verão nesses 2 versículos, são versículos curtinhos, nós vamos passar por eles muito rapidamente. Nós vamos ver essas 2 atitudes. As 2 atitudes que alguém deve ter quando está diante do seu pecado, diante do seu erro. Quando a sua consciência incomoda você. Quando algum irmão exorta você. Quando você vê que a sua vida, por causa de algum pecado, levou numa certa direção. Quando você vê que por desconsiderar a palavra de Deus, você entrou por caminhos danosos e está agora enfrentando os danos causados por essa decisão que você tomou. Ou alguém procurou você e apontou diante de você o erro que você cometeu, esperando que você se arrependesse. Qual é a atitude que deve estar presente no nosso coração quando nós estamos diante do nosso pecado? Qual é a atitude que deve estar presente no nosso coração quando nós estamos diante das consequências dos nossos erros? Esses 2 versículos mostram quais devem ser essas atitudes. A primeira delas, irmãos, está no versículo 25. A primeira delas deve ser a confiança. Se você olhar o versículo 25, você talvez não consiga perceber a confiança que existe aqui. Por isso, você deve observar o texto com cuidado. Eu não quero forçar um significado para dentro dele. Eu não quero forçar um ensino para dentro dele. Mas é que no texto em português, a confiança que aparece aqui, que está presente aqui, ela fica um pouco nublada por causa da nossa língua, por causa da tradução. Mas quando nós olhamos o texto na língua em que o texto foi escrito, a presença de um toque, de elementos de confiança em Deus afloram de maneira mais nítida no texto. Eu vou ajudá-los a enxergar isso aqui. Vamos caminhar então, veja o que diz o texto. Tornou Adão a coabitar com sua mulher e ela deu à luz um filho. Isto aqui mostra a velha, a antiga graça de Deus dando a Adão uma progenie, aumentando a sua família. Adão deveria morrer porque pecou, mas Deus prolonga a sua vida. Adão morreu com 930 anos, quase 1 milênio. E a graça de Deus se manifestou nisso, na longevidade, apesar dele ter se rebelado. E a graça de Deus se manifesta aqui também, porque Adão vai se multiplicando, aumentando aí a sua linhagem. Ele tem um filho. A Bíblia diz que Eva concebeu, é a graça de Deus atuando na humanidade caída. E o texto diz que ele teve um filho. E prossegue dizendo, a quem pôs o nome de Sete. O que significa Sete? Sete significa conceder, pelo menos a sonoridade do nome evoca a ideia de conceder. Nesse nome está embutida a graça de Deus. Ela sabe, Eva sabe que Deus lhe concedeu algo, que Deus foi gracioso com ela, que Deus foi bondoso e generoso com ela, dando-lhe um presente. Mas notem bem, esse presente não é um presente qualquer. Esse filho não é um filho qualquer. Na sequência do versículo, nós percebemos que existe aqui, nesse versículo, esse versículo transpira, em dado momento, ele transpira a confiança dessa mulher, de Eva, nesse momento aí em face do seu filho. Ela dá o nome da criança, a criança se chama conceder. A criança se chama concessão, não é conceição, não é? Concessão, Deus concedeu, Deus deu algo a ela. Mas o que Ele deu a ela tem um significado especial. Ela explica, o texto explica, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Olhando para esse versículo, os irmãos vão encontrar uma palavra, a palavra descendente. Essa palavra, ela foi traduzida da língua hebraica assim, e essa tradução está correta.
Não é errado traduzir a palavra como descendente. Mas, literalmente, o significado dessa palavra literal é semente. Deus me deu uma semente. E quando Eva diz isso, quando ela usa essa linguagem, ela não usa essa linguagem aleatoriamente. Ela usa essa linguagem porque essa linguagem ela aprendeu. Eva aprendeu essa linguagem porque essa linguagem foi a linguagem do próprio Deus. Deus usou essa linguagem no capítulo 3, no versículo 15. E é aqui que nós vemos Eva se lembrando. Nós podemos, quando olhamos para essa frase de Eva, Deus me concedeu outro descendente, nós podemos perceber a memória de Eva funcionando. Ela está se lembrando de um versículo da Bíblia dela. A Bíblia é bem curtinha, a Bíblia de Eva, né? Facinho decorar, né? A Bíblia curtinha, né? Dela. Deus tinha falado poucas coisas que são registradas aqui. Mas ela se lembra de Deus falando. E ela toma emprestadas de Deus algumas palavras. E especialmente essa palavra, semente. E essa palavra está presente em 3,15. 3,15 diz o seguinte: porém inimizade, é Deus falando, porém inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e o descendente da mulher, a semente da mulher. Deus usa a palavra semente e diz: a semente da mulher, te ferirá, Satanás, a cabeça. A semente da mulher, Satanás, trará libertação. Então a mulher, quando olhou para Sete, ela olhou para Sete e disse: Deus me deu uma semente. Será que é Ele? Será que é essa semente que está nos meus braços, que vai esmagar a cabeça da serpente e nos trazer libertação? Ela diante de toda a desgraça que aconteceu em sua família, coloque-se no lugar dela. Ela enterrou um filho querido, Abel. Desgraça familiar. Será que ela se sentia culpada por causa disso? Certamente ela sabia o seu grau de culpa. Devia pensar: se eu não tivesse seguido o conselho da serpente, eu não teria passado por essa desgraça familiar. Sabia da sua culpa, sabia da culpa de Caim. Não tentava abrandar a culpa do filho, como algumas mães fazem. Ela diz: Caim matou meu filho. Abel, que Caim matou. Ela não minimiza a culpa do seu filho. Não são essas atitudes mentais que nós vemos em Eva aqui. Ela praticou sim o artifício de lançar a culpa nos outros no momento da queda, mas aqui nós não vemos isso. O que nós vemos aqui nesse instante é uma mulher manifestando aqui, nessas palavras, a sua confiança. Ela diz: eu sei que uma semente virá. Eu sei que uma semente se levantará um dia. A minha semente, a semente da mulher, e esmagará a cabeça da serpente e nos trará a libertação. E ela olhava para o rosto do seu bebê e dizia: aqui está uma semente. Será que esta é a semente? E seu coração então nutria essa confiança, não buscando poltronas mentais ilusórias, não buscando enganos para tentar aliviar sua culpa, mas olhando para a esperança da semente. Quando nós pecamos, quando nossa vida é afetada pelo nosso pecado, nós não podemos recorrer ao duplo pensamento, à transferência de culpa, à minimização dos nossos erros, à maximização do erro dos outros. Não. Tudo isso é caimismo. Quando estamos diante do pecado
e das consequências tristes, das tragédias que o nosso pecado trouxe, nós devemos olhar para a esperança da semente. Eva olhava para o futuro, a semente que viria. Nós, mais felizes, olhamos para o passado, a semente que já veio. E olhamos para o Senhor e dizemos: Senhor, a semente prometida, Senhor, o Redentor prometido, eis aí o que eu fiz. Eis aí as consequências do meu mal, o fruto amargo do meu pecado, o resultado triste da minha culpa. Eu pequei. Eu sou responsável por tudo que nos cerca agora e que nos tortura. Eu fiz por causa da minha maldade. Eu fiz. Todo esse cenário cinzento, todo esse cheiro de morte que entra pelas minhas narinas, todos esses lamentos, essas vozes de dor que eu escuto ao meu redor, são resultado da minha falha, do meu pecado. Mas eu olho para a semente que já veio. Oh, meu Deus, a semente crucificada, a semente sangrenta, a semente que padeceu pelos meus pecados. E eu suplico, me perdoa e afasta de mim a dor do meu pecado. Derrama sua graça sobre mim que não mereço e livra-me, alivia o meu tormento, a minha dor, o meu peso, a minha consciência, a minha culpa. Dá-me descanso, a semente já veio para nos libertar. Liberta-me, meu Deus, ajuda-me. Eu confio no poder da semente. Esta é a atitude correta. É assim que o crente age. Ele não cria desculpas e invencionices tolas, não. Ele olha para a semente e renova a sua esperança e confia na obra da semente. Mas há uma segunda atitude. E a segunda atitude está no versículo 26. Vamos olhar para o versículo 26. Diz assim: a Sete nasceu-lhe também um filho. Aqui existe então outra descendência, em contraste com a descendência de Caim. A descendência de Caim já foi descrita nos versículos anteriores. Aqui existe um contraste. Aqui é a descendência de Sete. Ele prossegue: ao qual pôs o nome de Enos. Enos significa homem ou humanidade. Esse é o significado do nome Enos. Por que Sete colocou esse nome em seu filho? Meu filho se chama homem ou humanidade. Nós não sabemos ao certo por que ele colocou esse nome em seu filho. Talvez ele quisesse com isso reconhecer a fragilidade da sua linhagem. Nós somos apenas homens. Lameque, tão orgulhoso, se achando um Deus. Lameque, no texto anterior, se achando superior a Deus. Se alguém tocar em Caim, é vingado 7 vezes. Se alguém me tocar, é 70 vezes 7. Lameque se colocando numa postura acima de Deus. Aqui, talvez, Sete reconhecendo a nossa frágil humanidade e colocou esse nome no seu filho. Talvez seja isso. Ou talvez, pode ser que Sete estivesse esperando um recomeço. Talvez ele olhou para o seu filho e disse: esse é um novo Adão, vamos recomeçar. Eu gosto mais dessa ideia. Eu gosto dessa ideia. Vamos recomeçar. Vamos tentar começar tudo de novo. Teve o primeiro Adão. Agora nasceu esse bebê, aqui da nossa linhagem. Vamos tentar pegar os cacos
E vamos tentar recomeçar partindo desse novo homem que nasceu. Vamos iniciar uma nova humanidade. Com esse fundo musical é até mais bonito. Eu combinei essa hora aqui. Eu tinha combinado. Na hora que eu falar, vamos iniciar uma nova humanidade, começa a tocar uma música. Não ficou bonito? Ficou, não ficou? Ficou bonito. Foi tudo aqui é treinado. Tudo aqui é programado. Mas que ficou bonito, ficou. Ele talvez tenha pensado nisso, numa nova humanidade. Um novo homem nascendo. E então vem o trechinho do versículo que consubstancia a segunda atitude. Diz assim: daí se começou a invocar o nome do Senhor. A primeira atitude em face da miséria, do pecado, da culpa, é a confiança. A segunda atitude é a invocação. Começaram a invocar o nome de Yahvé. Alguns dizem, mas Yahvé não teve nome revelado só em Gênesis 3,15? Esse é um grande problema para os comentaristas de Gênesis. É aqui o texto diz que começou a ser invocado o nome de Yahvé. E o nome de Yahvé só é revelado em Êxodo 3,14. Alguns comentaristas falam o seguinte, não, o nome Yahvé já tinha sido revelado antes, mas o seu sentido, o sentido de autossuficiência, só foi revelado a Moisés. Não sei, vou deixar essas brigas para os comentaristas aí. O fato é que existe aqui a invocação. Diante da miséria e da tristeza, Eva olha para o seu filho, Sete, e se lembra da semente. Confiança. Minha família foi afetada pelo meu pecado, pensa Eva. Minha família foi destruída por causa do meu pecado. Eu não vou jogar a culpa em ninguém. Não vou reduzir minha culpa. Eu vou ter confiança na semente que virá. E agora nós temos um outro caso aqui, uma outra atitude aqui. Nós temos aqui a invocação. O nome do Senhor começou a ser invocado. Aqueles homens olharam ao seu redor. A semente de Caim se expandindo. Com tecnologia, com a arte, a metalurgia, técnicas de trabalho, cidades sendo fundadas. Eles olham ao seu redor e dizem, nós vamos, da nossa parte, nós vamos realizar outras coisas. Deixe-os realizando essas coisas, as artes, a tecnologia, as técnicas, as cidades, deixe-os fazendo isso, ótimo, vamos aproveitar um pouquinho até disso. Mas nós, da nossa parte, diante dessa sociedade corrompida, dessa civilização caída, nós teremos uma outra atitude, nós vamos invocar o nome do Senhor. E o que é isso? O que é invocar o nome do Senhor? Se nós olharmos para a evidência interna, para o livro de Gênesis, e os textos que estão próximos aqui desse versículo que estamos estudando, nós podemos ter algumas suspeitas, criar alguns conceitos a partir da evidência do próprio texto. Os irmãos podem perceber isso. Se os irmãos olharem, por exemplo, no capítulo 5, logo aí na mesma página, os irmãos podem ver o versículo 22. É a linhagem de Sete. É a descendência de Sete. Nós podemos ter aqui no versículo 22 um exemplo do que é invocar o nome do Senhor. Observe aí, veja o versículo 22. O versículo 22 diz assim: andou Enoque com Deus. Talvez nós tenhamos aqui uma definição. Talvez nós tenhamos aqui uma pista. O que é invocar o nome do Senhor? E nós temos aqui, talvez, uma evidência disso. Enoque andou com Deus. E o texto prossegue, no versículo 24, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. A sua comunhão foi tão íntima que Deus o levou para si. O que é invocar o nome do Senhor nesse texto que está diante de nós?
Invocar o nome do Senhor envolve andar com Ele. A linhagem de Sete anda com Deus, tem comunhão com Deus, fala com Ele, conversa com Ele. É assim a linhagem de Sete. São os amigos de Deus, são os companheiros de Deus, são aqueles que têm Deus como seu companheiro, seu amigo, sempre presente na sua vida, em todos os momentos, em todos os instantes. Mantém aquela comunhão constante, que em todo o tempo permeia as suas atitudes, as suas ações. Eu disse ontem na classe do cadete, eu mencionei a história do irmão Lourenço, que escreveu um livro chamado A Prática da Presença de Deus. Ele era cozinheiro num mosteiro. Ele escreveu um pequeno livro, um livro pequenininho, os irmãos podem ler em uma horinha, os irmãos leem o livro dele. A Prática da Presença de Deus. O irmão Lourenço dizia que ali na cozinha onde ele trabalhava, em alguns momentos, ele se via em meio a apuros terríveis. E realmente as cozinhas parece que tem um momento de pico, em que os participantes ali, as senhoras que trabalham na cozinha do cadete, lá devem ter esses momentos, né? Um momento de pico, em que todos os serviços devem ser feitos ao mesmo tempo. As cozinheiras têm que ter 4 ou 5 braços, correndo ali, o pessoal lá atrás gritando: queremos comer, né? Queremos fome, comida, né? E elas ali desesperadas correndo. E imagina o irmão Lourenço tendo que cozinhar para homens, monges, gorduchos. Já viu um monge medieval? A pança desse tamanho. O papo vem até aqui, é um hipopótamo, e gritando: quero comer, estou com fome, quero comer. O mosteiro inteiro gritando. Ele dizia: nesses momentos, eu converso com Ele. Ele está comigo. Então eu converso com Ele, com o meu Pai, com o meu companheiro, com o meu amigo. Ele está ao meu lado. Eu ando com Ele. E então eu realizo todo o meu trabalho. Enquanto tudo desaba em volta, eu realizo todo o meu trabalho com o coração em paz e com excelência. E faço tudo com alegria e descanso. Às vezes eu tenho a impressão que Ele vai me arrebatar, que Ele vai me levar embora. Tamanha docilidade da sua presença, mesmo nos momentos de maior apuro, de maior aperto. É a presença de Deus, é a linhagem de Sete, são os amigos de Deus. Eles invocam o Senhor, estão na cozinha apertados, os gritos ao redor. Eles invocam o Senhor, falam com Ele e são aliviados, e são socorridos. E a tristeza é afugentada, e o medo desaparece, e as forças se renovam, e a pessoa caminha confiante, sabendo que o Senhor está com ela. O capítulo 5 de Gênesis, texto bem próximo do versículo 26, também nos faz enxergar um outro Lameque. Falamos de um Lameque mau, agora temos o Lameque do bem. Tem o Lameque do mal, que mata um jovem, que mata um homem, que se orgulha de matar, de se vingar. E agora nós temos um Lameque do bem. Vejam o Lameque do bem no versículo 28. Diz assim: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. É outro Lameque. É o Lameque da descendência de Sete. Pôs-lhe o nome de Noé. Esse é famoso, né? Tem até um filme sobre ele. Já assistiram o filme? Não perca seu tempo. Não assista esse lixo. Não assista esse lixo. Joga fora. Não gaste seu dinheiro. Eu fiquei tão revoltado. Olha, vocês não têm noção. Não vou nem... Fecha parênteses. Fecha. Vamos continuar falando aqui sobre o texto bíblico. Pôs-lhe o nome de Noé. Conhecido Noé. Dizendo. E aqui nós temos a atitude da linhagem de Sete. Vejam outra atitude da linhagem de Sete. Do homem que invoca ao Senhor. Ele diz: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Ele olha ao seu redor e vê a terra gemendo sob as consequências do pecado, mas ele não reduz a culpa disso, não minimiza essas coisas. Ele nutre aqui
esperança de libertação. Essa é a linhagem de Sete, o povo que invoca o nome do Senhor. Eles andam com Deus, como o irmão Lourenço, e eles nutrem esperança de libertação em seu coração. O mundo olha para a realidade ao seu redor e diz: isso eu vou deixar logo, eu vou morrer e a vida acaba. Não é assim que o descendente de Sete vê o mundo. Ele olha para o mundo ao redor e diz: o Senhor nos libertará um dia. Nós temos esperança. Esses dois fatores, comunhão com Deus e esperança, podem nos ajudar a compor o nosso conceito de invocar o nome do Senhor. Mas quando nós olhamos a literatura bíblica mais geral, nós podemos enriquecer mais esse conceito. É possível enriquecer ele um pouquinho mais, olhando para a Escritura e vendo, aqui estão associados esses conceitos de invocar o nome do Senhor. Eu vou mostrar para os irmãos somente mais um versículo que aponta, que nos ajuda a enriquecer esse conceito um pouco mais. Esse versículo, eu tenho dois aqui, mas vou falar de um só, do nosso tempo, é Isaías 12:4. Esse texto pode nos ajudar a compor um conceito mais pleno, um conceito mais amplo. Vejam Isaías 12:4. Isaías 12:4. E com esse texto nós caminhamos para o final. Vejam que está associado à invocação do nome de Deus, nesse versículo aqui. Isaías 12:4. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome. O que é invocar o seu nome? Parece que a invocação do nome de Deus, nesse versículo, nessa frase, funciona como uma explicação do que foi dito antes. Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome. E nós vemos nesse versículo a íntima relação entre dar graças a Deus e invocar o seu nome. O homem que invoca a Deus é o homem que dá graças ao Senhor. E na sequência do versículo, nós vemos essa associação trabalhando para frente do versículo também. Não só para trás, mas para frente também. E diz: tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que excelso é o seu nome. A invocação do nome de Deus está ligada à proclamação. Anunciem os seus feitos entre os povos. Proclamação. A linhagem de Sete passou a proclamar o nome do Senhor. Noé, descendente de Sete, foi pregador da justiça. Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui o perfil de uma linhagem. Essa linhagem é diferente da linhagem de Caim. A linhagem de Caim é marcada por violência, orgulho, casamentos errados, soberba, vícios. Nós vemos isso na vida de Lameque. Mas aqui na linhagem de Caim nós vemos comunhão com Deus. Enoque. São os homens que invocam ao Senhor, comunhão com Deus. Esperança, Lameque, o bom Lameque, tendo esperança. Louvor, Isaías associa o invocar o nome de Deus com o louvor. Proclamação, homens e mulheres que proclamam os feitos do Senhor às pessoas ao redor. Essa é a geração de Sete. Santo Agostinho disse que a humanidade está dividida. Existem os filhos de Caim até hoje. E existem os descendentes de Sete. É muito fácil você descobrir a qual linhagem você pertence. Muito fácil.
A linhagem de Caim é a linhagem do orgulho, da violência, das intrigas, das brigas. A linhagem de Caim é a linhagem que despreza a família nos moldes que Deus estabeleceu, como nós vimos Lameque fazer. A linhagem de Caim é a linhagem que diz: eu não preciso de Deus para cuidar dos meus assuntos, como Lameque disse. É a linhagem do homem independente de Deus, que zomba dele, se orgulha dos seus pecados, dos seus erros. Ele se ufana pelo mal que faz. Essa é a linhagem de Caim. Você é dessa linhagem? Você pertence? Você faz essas coisas? Se você faz essas coisas, você é da linhagem de Caim. Mas a linhagem de Sete é diferente. Você pertence a essa linhagem? É a linhagem do homem que tem comunhão com Deus, como Enoque, anda com Deus. É a linhagem do homem que tem esperança. O Senhor nos livrará um dia. Eu aguardo esse livramento, eu espero esse livramento. É a linhagem do louvor, que exalta o nome de Deus, agradece, louva o nome de Deus e diz: obrigado, Senhor, todos os seus feitos são maravilhosos. Eu te agradeço pelas suas dádivas. A linhagem de Sete é a linhagem que proclama, que fala aos homens ao redor dos maravilhosos feitos do Senhor. Não é uma linhagem silenciosa, é uma linhagem que proclama, que fala, que anuncia às pessoas à sua volta quem é o Senhor e os seus maravilhosos feitos. A que linhagem você pertence? A linhagem de Caim é a linhagem fadada à ruína e à destruição. A linhagem de Sete é a linhagem dos redimidos, dos salvos que habitarão com o Senhor. A qual linhagem você pertence? Vamos orar. Santo Deus, abençoa a nossa vida, aprendemos tantas coisas, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos para que na nossa vida demonstremos, ó Deus, evidências de sermos da linhagem de Sete, dos que invocam o nome do Senhor. Livra-nos de imitarmos os caimitas, de lidarmos com a nossa culpa e com o nosso pecado de forma mentirosa, com logros mentais, com artifícios para abrandar a consciência. Ajuda-nos a lidar com os nossos erros, da forma como nós aprendemos na história de Sete e sua descendência. Ajuda-nos a lidar com o pecado, arrependidos, mostrando confiança na obra da semente e expressando invocação, invocando o seu nome, quando olharmos ao redor e vermos os efeitos do pecado sobre nós. Ajuda-nos a desenvolver essas duas atitudes, mostrando através da confiança e da invocação que nós pertencemos à santa linhagem, que teme ao Senhor e que pertence à sua cidade. Nós pedimos isso em nome de Jesus, a santa semente. Amém.